Olá! É bem difícil, talvez até mesmo impossível, encontrar um brasileiro que gostaria de pagar mais imposto. Da mesma forma, é difícil acreditar que o brasileiro está plenamente satisfeito com os serviços públicos. Alguns impostos são bem evidentes, como o imposto de renda e o IPTU. Mas alguns são pagos sem que se perceba, como é o ICMS. E são justamente esses os que mais pesam no bolso. Recentemente, um estudo feito pela OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, revelou que se o brasileiro desejar serviços públicos como os existentes nos países ricos, terá de pagar 3 vezes mais imposto. Como isso seria equivalente a pagar mais impostos do que tudo que o país produz, é fácil concluir que é preciso procurar outras soluções. E é justamente para debater que soluções seriam essas que o Expressão Nacional de hoje recebe o deputado Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas, o deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás. Ele é relator da última proposta de reforma tributária em análise na Câmara. O presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais, Francisco Antônio Feijó. E o professor da FIA, Fundação Instituto de Administração de São Paulo, Nelson Beltrame. Eu quero chamar a atenção para um fato de que, ao longo desse programa, a gente vai mostrar um impostômetro. Ele deve estar aparecendo, vai aparecer agora na tela. O impostômetro, ele é gerenciado pela Associação Comercial de São Paulo. Ele reúne o total de impostos federais, estaduais e municipais que foram pagos pelos brasileiros, estão sendo pagos pelos brasileiros, vocês vão ver que eles giram o tempo todo, desde o início do ano. No dia 29 de agosto, ele atingiu a marca de R$1 trilhão. E essa marca, ano após ano, ela vem sendo atingida cada vez mais cedo. Nesse momento, o impostômetro marca 1 trilhão, 23 bilhões e 575 milhões aproximadamente, o número vai girando. E eu gostaria de começar esse programa mostrando apresentando um gráfico que mostra quanto que do rendimento bruto do brasileiro vem sendo comprometido com o pagamento de impostos de 2003 até agora. Então, a gente pode observar que, em 2003, o brasileiro comprometia com o pagamento de impostos quase 37% da sua renda. Esse percentual veio crescendo até 2008, quando chegou a 40,51%. Houve uma pequena queda em 2009, algo em torno de 0,4%. 0,4 pontos percentuais, melhor dizendo, e voltou a subir, e a estimativa é que em 2012 o comprometimento da renda do brasileiro com o pagamento de imposto seja de quase 41%. Esses dados a fonte desses dados é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Deputado Sandro Mabel, começo com o senhor. A gente mostrou aí os últimos 9 anos aproximadamente, e a Câmara há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, discute uma reforma tributária. A última está na sua mão, o senhor é relator da proposta, e o governo também vem usando artifícios tributários na tentativa de aquecer a economia brasileira, que está bem desaquecida. Reduz o IPI da linha branca, reduz o IPI de automóveis e assim por diante. Eu quero saber o seguinte, existe alguma expectativa em relação a esse tema? A reforma tributária sai para que a gente consiga ter uma curva um pouco mais agradável de se ver, vamos dizer assim? Então, só um dado que é importante, em 1995 a carga tributária do brasileiro era 26%, 26%. Você vê que hoje é 41%. E com um agravante, quem ganha até 2 salários mínimos, a carga tributária é 44%. Vamos falar disso um pouquinho mais à frente. E quem ganha acima de R$30 mil, a carga tributária é 31%. Então o Brasil é injusto, o imposto é regressivo, é em cima do consumo. Então o Brasil, os mais pobres pagam mais, os mais ricos pagam menos. Então, porque o nosso imposto está baseado no consumo e não na renda. É uma matriz que precisa ser mudada, que nós fazíamos já um começo de uma mudança disso na reforma tributária. Outro dado que é importante é que a reforma tributária, a última reforma tributária que foi feita foi em 1967, no regime militar, uma grande reforma tributária, quando se introduziu o ICMS. Portanto, de 67 para cá, você vê que são 40 e tantos anos que a reforma tributária, 47. Que não se tem uma reforma tributária, 45 anos, que não se tem uma reforma tributária de peso. Nós votamos uma reforma tributária, foi votada na comissão especial, nós andamos o Brasil inteiro e conseguimos votar uma reforma tributária que faz uma mudança geral. Ela
ela sai do consumo, ela vai migrando para a renda, ela desonera as pessoas mais pobres e tributa um pouco mais os mais ricos, tributa segmentos que não são tributados, porque a reforma é o que a OCDE, que você aí mesmo falou, eu visitei eles na França para aprender um pouco sobre a reforma tributária no mundo. A OCDE diz que o princípio da reforma tributária é pagar todos para todos pagarem menos. Esse é o princípio. Melhores serviços com menos impostos, mas todo mundo pagando. Então, tem um pouco de combate à sonegação e nós ajudamos, porque nós trabalhamos junto com a Receita Federal para fazer com que se implantasse a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica buscava uma arrecadação, só que ela trouxe a arrecadação e nós não conseguimos passar a reforma tributária. Então, nós estamos arrecadando cada vez mais, ao ponto do governo poder fazer esse esforço fiscal de desonerar uma série de coisas. A substituição tributária que hoje também está sendo feita nos estados. Exatamente. Então, uma coisa maluca. Mas aqui, só para te acabar a resposta, a reforma tributária está pronta para colocar no plenário. Ela foi votada na comissão, a comissão fez a parte, eu como relator fiz minha parte, está pronta, e precisa colocar no plenário. A presidente Dilma não tem compromisso com reforma tributária. Ela já disse que não vai fazer reforma tributária. Então, ela está fazendo algumas coisas pontualmente. E nós achamos que isso não serve. O Brasil precisaria de uma reforma inteira. A minha expectativa para isso, com a presidente, não terá reforma tributária. Pois é. Então, deputado Paulo Avelino, eu gostaria de ouvi-lo sobre esse tema, mas vou fazer só um parênteses, porque talvez não seja claro para todos que nos assistem. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela é uma organização internacional que reúne 34 países que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de livre mercado. O Brasil não faz parte. Não faz parte? Não. O Brasil é convidado, mas ele não é membro da OCDE. Ele é convidado, ele participa, mas ele não é membro. Ele não assinou ainda, não aderiu a isso. A não ser que tenha sido feito esse ano, que eu não tenho certeza. Mas até então não é membro. Eu acho que até hoje ele não é membro. O deputado Sandro Mabel falou da dificuldade de aprovar a reforma tributária no governo Lula, como foi no governo Dilma, como foi no governo Lula, e também foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Será que passa governo, muda a linha política, ou ideologia política que está no Palácio do Planalto, mudam as legislaturas aqui no Congresso e a gente está fadado a não conseguir fazer uma reforma tributária? Sim, a sua afirmativa é correta. Eu sou membro de comissões de reforma tributária desde 1992. Eu também já cobri várias reformas tributárias, deputado, como repórter. Então, a primeira comissão de reforma tributária que eu participei, fazia parte dela o Delfim Neto, o Dornelles, o César Maia, o Roberto Campos, gente de alto coturno. E não conseguimos levar adiante a proposta de reforma tributária. Depois foi se sucedendo. No ano de 2000, eu também viajei à Europa, fui à Espanha, fui à Alemanha para fazer visita sobre o sistema tributário de países que têm alguma relação federativa, digamos assim, com o Brasil, para aprendermos um pouco e vermos como funciona. Fiz um estudo a respeito daqui, trouxe para cá, apresentamos na proposta de reforma tributária, que era o nosso querido Mussa Demes, que já faleceu, e infelizmente também a reforma estava pronta para ser votada e ficou na gaveta do presidente da Câmara. Por que não sai a reforma tributária? Porque o governo federal não quer. O governo federal está satisfeito da forma como arrecada os tributos. Ou seja, em primeiro lugar, quando o governo diz que vai fazer uma reforma tributária, a premissa básica é que essa reforma tributária seja neutra com relação à arrecadação. Portanto, não baixará o nível de arrecadação. E, não baixando o nível de arrecadação, vai permanecer os níveis atuais. O que o governo faz? Ele substitui, muitas das vezes, um tipo de tributo por uma contribuição. E essa contribuição não compartilhada com estados e municípios. Então, ao governo federal cabe arrecadar cada vez mais e está crescendo cada vez mais o percentual nesse bolo tributário da carga, que faz a carga tributária brasileira, e os estados e municípios, sobretudo os municípios, ficam mais com ônus do que com bônus. Portanto, eu entendo que é cada vez mais complicado fazer uma proposta de reforma tributária, porque o governo federal, que dita a pauta da Casa, do Congresso Nacional,
não está interessado em propor qualquer reforma. A última que disseram que iam fazer foi no início do governo da Dilma e que seria pontual. 2 intervenções pontuais. Primeiro, reduzir a alíquota do ICMS interestadual. Com isso, iria se reduzir ou acabar com a guerra fiscal, a dita guerra fiscal do ICMS, dos estados que reduzem ou que isentam o ICMS para atrair empresas. E uma já foi feita, que é a redução dessa alíquota para os estados que reduzem a alíquota do ICMS na importação. Já foi aprovado no Senado. Que eu acho que só essa, tive uma reunião com o vice-ministro secretário executivo Nelson Barbosa, e a minha opinião é que só essa proposta que foi aprovada no Senado, por si só já deve reduzir a guerra fiscal aí em pelo menos 80%. Eles estão dizendo que vão, logo que terminem as eleições municipais, irão fazer a unificação de PIS, COFINS e também, em seguida, iriam trazer para o Congresso a votação, ou para o Senado, a redução, porque a Câmara não participa, a redução da alíquota do ICMS interestadual para as mercadorias nacionais. Eu sugeri que pelo menos nós pudéssemos ver que vai funcionar a partir de 2013 essa redução da alíquota dos importados, que pelo menos a gente tivesse um prazo para ver como é que vai se comportar, para que depois se pudesse pensar na redução da alíquota do ICMS interestadual. Eu gostaria de agora, antes de passar para os outros convidados, passar mais uma informação também do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário sobre o peso dos tributos em relação à renda mensal. É uma previsão, uma estimativa para 2012. Então, essa tabela mostra que quem ganha até R$3 mil compromete cerca de 39,07% da sua renda e trabalha cerca de 143 dias ao ano só para pagar impostos. É um absurdo. Quem ganha entre 3 e 10 mil reais sobe um pouco, é para 43,44%. E, consequentemente, leva um pouco mais de tempo trabalhando para pagar imposto, 159 dias. E acima de 10 mil reais, 41,53, um pouco mais baixo, 152 dias. E aí, eu gostaria de ouvir o professor Nelson Beltrame sobre esses dados. Professor, o governo se orgulha, o Brasil todo se orgulha de ter aumentado a classe média, de ter tirado muita gente da pobreza e ter trazido para a classe média. Agora, esses dados mostram que é justamente essa classe média que mais está pagando imposto hoje. Qual é a sua avaliação sobre isso? Os dados não mentem. Nós pagamos impostos quando nós consumimos recursos públicos, água, luz, telefone. Nós pagamos impostos quando nós adquirimos mercadorias, quando nós contratamos serviços e, de uma certa forma, também sobre a renda, quando somos assalariados. Dentro disso, o brasileiro, o de menor poder aquisitivo, ele paga, sim, proporcionalmente uma maior carga fiscal. Pois os impostos estão sobre todos os produtos e são afetados, estes, de uma forma talvez não justa. Eu poderia garantir aqui, sem risco de errar, que cada produto no Brasil hoje, cada mercadoria, paga um imposto diferente em cada estado do país. Visto a complexidade que nós criamos entre os impostos federais, estaduais e municipais, impostos diretos e indiretos e os regimes de apuração. Nós temos que o imposto faz parte da nossa necessidade de arrecadação. Todos os recursos que o Estado provém, vêm da arrecadação. O dado da OCDE apresentado, ele é interessante, mas merece um pequeno esclarecimento. A pesquisa, ela mostra os 7 primeiros países da OCDE, seus PIBs e sua arrecadação. Então, uma comparação da arrecadação versus PIB. E a segunda parte do estudo, que é o que chama a atenção, é a arrecadação per capita. Então, o que acaba acontecendo? A arrecadação per capita nesses países, nesses 7 países,
ela é o triplo da arrecadação per capita no Brasil. Daí veio, como consequência, essa comparação que nós teríamos que aumentar em 3 vezes a arrecadação. Não é exatamente assim. São países com populações diferentes e, dentro delas, metade desses números corresponde ao mercado americano. Então, é certo que o consumidor de menor renda paga mais impostos proporcionalmente, mas dentro de um sistema extremamente complexo, mesmo para profissionais do ramo de entendimento. Agora, isso, só complementando o que o senhor falou, quando falou do G7, os 7 países mais ricos, existe também um ponto que me chamou a atenção, que é, em relação ao Brasil, que é a diferença de renda que nós temos aqui. Então, você tem um grupo muito pequeno de pessoas que têm uma renda muito alta, e um grupo muito grande, a distribuição de renda no Brasil é completamente diferente que a distribuição de renda desses países. Essa diferença de matriz. Consequentemente, a base de cálculo, ela é bem diferente. Não só porque o PIB é diferente, mas como a gente calcula PIB per capita, dá essa diferença grande que tem no Brasil. Esse estudo ele veio pelo PIB per capita e pela arrecadação per capita. E em um outro evento eu fui confrontado com uma outra tese. Na Suécia, a população tem a saúde paga pelo Estado e ela é perfeita. Pois bem, qual a população da Suécia? Versus qual é o tamanho da população brasileira e o que o Estado tem que atender. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, mas nós temos que tomar cuidado com as dimensões. Aqui, Maristela, eu não acredito nesse número aqui do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, tem algum erro nesse número aqui. Uhum. Na verdade, ela não existe essa, pelo menos que eu conheça, essa barriga aqui. O crescimento do comprometimento da renda mensal, ele é crescente. Quem ganha até 2 salários mínimos tem 44% hoje de carga tributária. Quem ganha 10 salários mínimos vai abaixando, até quem chega com 30 mil reais, que ganha 30 salários mínimos, tem aí 31% de carga tributária. Então, não existe essa barriga. Agora, nós temos que olhar por outro lado que o Brasil melhorou a distribuição de renda. Nós tiramos uma turma da classe E e D e puxamos ela para C, que é o que está puxando o Brasil, que mesmo meio na crise, o Brasil tem um consumo interno muito importante. Então, acho que isso daqui é importante ressaltar. Outra coisa que estava se falando de Suécia e de tudo mais é que lá a carga tributária também é pesada. Por quê? Porque o Estado provém os serviços públicos com qualidade, diga-se de passagem. Essa é a diferença. Quer dizer, o que precisa se trabalhar com o que se arrecada, precisa se fazer mais, ou mais bem feito. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria, antes de ouvir o presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais, Francisco Feijó. Sr. Francisco, o governo tem feito um esforço no sentido de aumentar o número de contribuintes, tirar muita gente da informalidade, tem feito algumas ações nesse sentido. Eu gostaria de saber qual a sua avaliação, já que o senhor representa os profissionais liberais, acredito que muitos estejam nessa situação de informalidade. Bom, de pronto, eu acho que o importante seria que todos pudessem ir para o Simples. Os profissionais liberais que pudessem se constituir em empresa, fosse para o Simples. Que seria uma maneira, falou em informalidade, seria uma maneira de eles entrarem na formalidade. Né? O imposto retido na fonte do profissional liberal do trabalhador, de modo geral, é alto. Mas o importante não seria só isso. Veja, esses números são cabalísticos aqui, 35, por que não é 41, por que não é 34,60? É que a pessoa física, na realidade, ela sofre a carga na fonte, ela faz a declaração de ajuste, mas ela tem despesas retidas que ela não pode abater. Por exemplo, a dedução de filhos, dependentes, etc., escola, etc. O país quer que o indivíduo se atualize em estudo, mas ele tem limite de deduções. E muito baixo. E outra coisa, há uma discussão antiga, não sei se vocês lembram, salário e renda. Salário e renda. O que nós ganhamos, os senhores ganham na Câmara, no Senado, nós ganhamos na empresa privada ou pública, é renda. A empresa privada, ela paga, a pessoa jurídica, ela paga imposto sobre o resultado do exercício, após aquela série de ajustes previstos em lei. E o rendimento oferido pela empresa transferido ao seu sócio não paga imposto. Em contrapartida, nós, da pessoa física, somos retidos na fonte. Na declaração de ajuste anual, nós temos despesa que não podemos abater. Resumindo, o trabalhador, de modo geral, vocês, nós, o profissional liberal como todo, ele paga um imposto irreal.
com a sua capacidade contributiva. Quer dizer, eu pago um valor que eu não ganhei. Salário não é renda. Uma discussão antiga, não sei o que estão enfrentando no projeto de reforma. E uma coisa mais importante, para o governo, a arrecadação é necessária, como falou Beltrame. Sem dinheiro, a máquina pública não funciona. Ela precisaria ser um pouco, retirar o ar para esvaziar um pouquinho, para ajustar a estrutura. Então, primeira sugestão, que todos pudessem, nesse projeto que tramita na Câmara, né, que todos pudessem liberar esse para o Simples, que por ser intelectual não pode ir para o Simples, não pode ir para o IRELI, qualquer coisa assim, eu acho que o direito é igual. Todos indo para o Simples, desde que atendam aquelas metas de faturamento, e, por outro lado, que se atualize todos os valores dedutíveis do imposto de renda e que se coloque outros. Será que quem ganha 10 mil reais por mês não gasta muito mais do que isso, manter a família, dependente, escola, etc.? Esse é um dos grandes problemas que tem na carga tributária, viu, Maristela? Esse problema de atualização é que, por exemplo, você pega o lucro presumido, trabalho da fonte, o lucro presumido das empresas faz 10 anos que está parado, não corrige o lucro presumido. Então, você vai desenquadrando uma porção de empresas isso aí. Nós já temos aqui algumas perguntas. A primeira pergunta vem de Rildo Alves de Oliveira, ele de Desterro, na Paraíba. Eu vou passar essa pergunta para o senhor, não só porque o senhor é relator da reforma tributária, mas porque é empresário também. A enxurrada de impostos que o Brasil cobra tem um lado muito negativo na produção industrial. E isso causa um grande problema no consumo de produtos nacionais. O ideal seria a redução dos impostos para fomentar o mercado interno, fazendo com que o consumidor tenha preferência por produtos nacionais. Não tenha dúvida disso. Ele tem toda a razão. É aquela coisa, quanto mais você desce o imposto, por isso que ela abaixa o imposto da geladeira, do carro, do automóvel, você abaixa o imposto, chega num preço, o consumidor vai lá e compra. Arrecada mais imposto. Arrecada mais imposto. É aquela máquina, é o círculo virtuoso da coisa. Abaixa o imposto, consome mais, consumindo mais, produz mais, gera mais imposto que você compensa a arrecadação. Então, na reforma tributária, a gente criava um círculo desse daí, entende? Que é abaixando o imposto principalmente para a classe mais desfavorecida. Abaixava quase 15% a carga tributária para quem ganhava até 2 salários mínimos. Quer dizer, a pessoa vinha de 44 para 30 ou para 29. Com isso, ela tem mais dinheiro para consumir. Ela volta no consumo, porque ela não faz outra coisa a não ser consumir. Então, o Rildo tem toda a razão. Nós precisamos fazer isso realmente. Deputado Paulo Dernevelino, nós estamos quase indo para o intervalo. Eu vou passar para o senhor responder rapidinho 2 perguntas. A primeira vem de Natan Henrique, não sei de onde ele é de Jaú, São Paulo, perdão, está aqui. Para o Brasil se tornar um país desenvolvido, não basta apenas medir o PIB, e sim diminuir os impostos, permitindo a melhor condição de vida aos brasileiros. E pelo Twitter nós recebemos não consigo identificar de quem é, que diz, nesse ano o brasileiro deve trabalhar 5 meses para pagar impostos. É justo? Não. Natan, você também tem razão. Só que eu acho o seguinte, nós deveríamos, pelo menos, já que pagamos uma carga tributária extremamente elevada, ter pelo menos a devolução desses impostos em serviços de qualidade. Nós temos serviços de saúde péssimos, nós temos a educação pública em péssimo estado, nós não temos infraestrutura no Brasil, enfim, a segurança que os brasileiros têm não pode ser mais chamada de segurança, é insegurança. Então, nós estamos vivendo esse drama, como você sabe. Agora, se não dá para baixar a carga, eu já disse, ao governo federal, ao executivo federal, não há como baixar ou reduzir impostos, porque se vai se retirar o imposto, se vai se juntar impostos, como eu dei o exemplo ainda há pouco, do PIS e da COFINS, a alíquota desses impostos, ela vai subir. Hoje nós temos 9,25%. Ela com certeza deverá subir para compensar, eventualmente, o IPI que a presidente manda baixar o IPI da linha branca, do automóvel, para fomentar o consumo e aquecer a economia. Ocorre que, a cada mês que passa, as receitas da União vêm crescendo. Amanhã mesmo nós teremos na Comissão de Finanças e Tributação a apresentação deste mês, ou do trimestre passado, melhor dizendo, do mês passado, sobre a evolução das receitas da União. E com certeza deve ter aumentado. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo, deputado Mabel.
E quando a gente voltar, a gente vai falar sobre qualidade de serviços públicos. Vamos falar agora sobre o retorno. Perfeito. Na volta, vamos falar sobre o retorno dos impostos. Um segundo. Se cabe dentro do seu intervalo, é o seguinte, a presidente está errando quando ela abaixa a linha branca e automóveis. É um modelo antigo de se usar. Nós temos que abaixar impostos de agroindústria. Nós temos que parar de exportar soja, milho em grão. Nós temos que trazer aqui, abaixar esses impostos com força para nós podermos exportar o frango, a carne, a proteína, o porco, o gado. Produtos com valor agregado. É valor agregado. Então, essa é a grande revolução que pode se fazer no país e que o governo não está enxergando. No Brasil produtivo, não colocaram um centavo para a agroindústria. Nós fizemos emendas e conseguimos colocar alguma coisa. Mas esse é o Brasil que vai crescer. Acabou, acabou meu 1%. Vamos encerrar o programa mostrando como é que está o impostômetro agora. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Continua correndo. A gente volta já. Até já.